Trataremos neste vídeo o assunto de análise de erros em estado estacionário. Existe um vídeo relacionado que tem o nome Erro em estado estacionário, referência e distúrbio, que ele é desenvolvido em tempo contínuo, mas tem aplicação também em tempo discreto. Este assunto é tratado com mais detalhes na seção 6.1 do livro, e eu vou deixar nos comentários deste vídeo os ponteiros para o livro para aqueles que tiverem interesse. Muito bem, o nosso ponto de partida é o diagrama de blocos indicado aqui, né? E aqui vou começar com a seguinte observação: este amostrador ele não existe fisicamente, né? Mas ele é parte do que fisicamente compõe o conversor DA. Então ele aparece aqui representando o conversor DA, é a maneira formal de abordarmos o problema. Okay? Então isso vai ficar mais claro a seguir. Então vamos escrever a expressão para esse sinal, que é o sinal de erro. Então é estrela de S, é o R menos este sinal. Então, R de S. E este sinal, veja, é o produto de uma sequência de coisas, né? Temos o E estrela, que passa pelo D, e por causa deste amostrador, eu posso escrever assim, D estrela de S. Depois voltaremos para Z, não se preocupem com isso. E esse sinal aqui é o que está aqui se considerarmos o distúrbio nulo, que é o caso no presente vídeo. Muito bem, e a seguir, como não existe amostrador conectando G e H, eu preciso escrever assim, GH barra estrela de S. Muito bem? Graças a este amostrador, aliás, eu posso colocar da seguinte maneira, eu posso evitar esse estrela agora, e agora sim, por causa deste amostrador, a gente pode estrelar tanto esse sinal quanto esse sinal, de modo que a gente termina com a expressão para o erro, na sua forma estrelada dessa maneira. Desse ponto para o Z, então não é difícil de escrever, simplesmente trocamos as expressões estreladas por Z. Então, D de Z, aqui GH barra de Z, e podemos passar essa parcela aqui para a esquerda, colocando E de Z em evidência. Então, 1 mais D de Z, GH barra de Z, igual a R de Z. E, por fim, E de Z igual a R de Z sobre 1 mais D de Z, GH barra de Z. Muito bem, uma consideração importante que faremos agora, para fins da definição que teremos logo a seguir, é considerar que o HS é igual a 1, ou seja, esse bloco é unitário. Na prática, isso significa que a instrumentação tem dinâmica muito mais rápida do que o processo e a sua calibração está ok. Então, essa suposição não é errada e ela é bem razoável em muitos casos, para não dizer a maioria dos casos. Portanto, se tomarmos essa consideração, essa expressão simplifica ainda um pouquinho mais. 1 mais D de Z, G de Z. E esse é o nosso primeiro resultado, que expressa a transformada Z do erro, está aqui, né, em função do sinal de referência do bloco D, que é um bloco controlador, e do bloco G, que é a planta. Então, nós vamos trabalhar em cima disso nas próximas duas imagens.
Então, aqui está o resultado que acabamos de obter e nós queremos analisar o seguinte problema. Então, para uma entrada integral, colocar unitário para facilitar e não temos que multiplicar por constantes desnecessárias. Em outras palavras, imaginamos que aqui vem uma solicitação na forma de um degrau unitário. Nesse caso, sabemos que a transformada z do degrau unitário é z sobre z menos 1, e essa expressão pode ser colocada aqui, de modo que temos a expressão do erro na malha de controle. Quando a entrada for um degrau unitário, é desta forma aqui. Então, d de z, g de z, z sobre z menos 1. Ok? Muito bem. O que queremos saber agora? Quando a gente coloca um degrau aqui, essa malha responderá de algum jeito e eu quero saber se em estado estacionário, ou seja, depois que as coisas se acomodarem, se eu consigo atender perfeitamente essa solicitação ou se existe algum erro, algum desvio em estado estacionário. Uma maneira de fazer isso seria pegar essa expressão, tomar a transformada inversa, achar a expressão de k, fazer atender infinito e ver onde vai parar esse e. Se o e terminar em 1 certinho, então não existe erro em estado estacionário. Se ele estiver, por exemplo, abaixo de 1, então haverá erro em estado estacionário. Agora, ao invés de fazer todo esse procedimento, podemos lançar a mão do teorema do valor final. Isso vai nos economizar. Escrever e falar ao mesmo tempo não é das coisas mais fáceis. Vai nos economizar uma transformada inversa. Tá? Então, o que diz o teorema do valor final? Diz que o valor final, no caso aqui dessa variável erro, eu não preciso ir ao tempo para calculá-la. Se ela convergir, então o teorema se aplica, ela pode ser calculada diretamente da expressão em z. E é assim, o limite de z tendendo para 1, de z menos 1, faz parte do teorema, do resultado do teorema, vezes a expressão do sinal. Então, podemos fazer a substituição. Teremos, então, limite de z tendendo a 1, de z menos 1, é de z. Agora, observe o seguinte, bom, deixa eu copiar isso aqui e cancelar depois. 1 mais d de z, g de z, z sobre z menos 1. E aqui podemos cancelar esses termos e caímos nisso daqui. 1 sobre, porque já vou fazer esse z tender a 1, então esse z vira 1. 1 mais d de 1, g de 1. Esse é um resultado que vamos analisar ainda mais e define-se, essa é uma definição comumente utilizada, que D1 vezes G1 é o tal do Kp, que é o ganho, a constante do erro de posição. Okay? A constante do erro de posição. Mas D1, G de 1 é o ganho CC do ramo direto. Okay? De modo que, juntando essas pecinhas, podemos escrever, por fim, que o erro em estado estacionário é 1 sobre 1 mais Kp. Agora, observe, como isso aqui é erro, eu gostaria que ele fosse zero. Para que ele seja zero, o único jeito é que o Kp seja infinito. Agora, como é que o Kp é infinito? Se o ganho CC do ramo direto for infinito. Se vocês lembrarem de outras discussões, isso ocorre se a malha tiver um integrador.
Se tiver um polo em Z igual a 1, o ganho CC será infinito. Essa é a razão pela qual muitas vezes colocamos integradores na malha, que é para eliminar o erro em estado estacionário para entradas em integral. Muito bem, eu não vou detalhar essa discussão, mas podemos fazer o mesmo, imaginando que a entrada seja uma rampa unitária. Nesse caso, o R de Z para a rampa está aqui. Substituindo, fazendo o teorema do valor final igual fizemos, chegamos a esta expressão e chamamos o inverso disso aqui de KV. Então, aparece aqui. O inverso disso é KV. Em que KV é a constante de erro de velocidade. Muito bem, então está aqui a definição e vamos analisá-la à semelhança do que fizemos na imagem anterior. Imaginem vocês que a malha que está aqui, essa função de transferência de ramo direto, ou de malha, porque o H é 1. Digamos que ele seja do tipo 0, ou seja, não tem polo em Z igual a 1. Ora, se não tiver polo em Z igual a 1, ao tomar esse limite de Z tendendo para 1, essa parcela vai a 0. Se essa vai a 0, KV vai a 0. Se KV vai a 0, o erro vai para infinito. Péssimo. Ou seja, sistemas em malha fechada, cuja função de transferência de ramo direto seja do tipo 0, não conseguem rastrear a rampa. Então, vamos colocar um polo aqui em Z igual a 1, ou seja, isso aqui se torna um sistema do tipo 1. Nesse caso, o polo que tiver aqui vai cancelar com esse, e na hora que eu fizer Z tender para 1, isso aqui não vai a 0, vai para um valor finito. Então, o erro em estado estacionário para sistemas do tipo 1, entradas em rampa, é finito. E podemos avançar, podemos colocar mais de um integrador na malha. Se colocarmos mais de um integrador na malha, um polo em Z igual a 1 cancela com esse, e o outro, quando o Z for para 1, o outro fará com que o KV vá para infinito. Ora, se o KV for para infinito, o erro vai para 0. Então, temos esse resultado de que para sistemas do tipo 1 para cima, rastreia-se a rampa unitária com erro nulo. Então, alguém pode dizer assim, por que a gente não coloca um monte de integradores logo de uma vez para garantir erro nulo para degrau, rampa, parábola e por aí vai? É claro que não podemos fazer isso porque isso custa. Ou seja, quando a gente melhora o desempenho em estado estacionário, como veremos, o transiente piora em geral. Mas eu vou reservar isso para a última imagem. Eu quero ver um exemplo rapidinho com você aqui antes. Okay? Então, temos aqui uma função de transferência de ramo direto. Observando aqui, os polos estão nessa posição, portanto, trata-se de um sistema tipo 0. Em sendo um sistema tipo 0, se calcularmos o KP, vai ser 0,15. Fazer isso aqui, Z igual a 1. Então, vai ficar 1 mais meio, 1,5, sobre 1 menos 1 mais meio. Isso aqui é 0,45. E significa que o E em estado estacionário, lembre-se que é 1 sobre 1 mais Kp, e o Kp é 0,45. Isso aqui dá alguma coisa em torno de 0,7. Qual a interpretação disso? A interpretação é mais ou menos a seguinte. Esse aqui é tempo discreto. Veio uma solicitação em degrau unitário. O sistema fez alguma coisa aqui que eu não sei o que é, porque nós estamos olhando apenas estado estacionário. E terminamos aqui com um erro de 0,7. Ou seja, isso aqui é alguma coisa em torno de 0,3. Tá? Então, essa é a situação. E alguém pode dizer assim, mas esse erro está muito grande. E eu concordo, 70% de erro. Então, como resolvemos o problema do erro em estado estacionário? Podemos colocar uma integração na malha. Colocamos um polo em Z igual a 1, normalmente fazemos isso no controlador,
porque não temos direito a mexer na planta. Isso seria reengenharia, não seria controle, seria reengenharia. Controle é mexer na lei de controle, não no controlador. Muito bem, ao fazer isto, então sabemos que o Kp, né, ele se torna infinito, ok? E, portanto, o erro em estado estacionário, né, vai para zero. Mas nunca se esqueçam, tudo em engenharia tem custo. Se o estado estacionário melhorou, o desempenho melhorou, comparado a isso, pode desconfiar que alguma coisa piorou ou te custou muito mais caro. E o que nós vamos ver a seguir, e com isso nós terminamos, é que o custo, é que o desempenho no transiente é muito pior. Então temos aqui, isso aqui é resultado de simulação. Aqui o gráfico de baixo, né, que está indicado aqui, é a resposta ao degrau do sistema que é do tipo zero. Okay? Então aqui vemos claramente que em estado estacionário, isso daqui é 0,3 como previsto, e o erro, olha o 1 aqui, o erro é 0,7. Então observe, houve uma solicitação de 1 para a malha e a malha atendeu apenas com 0,3, errou de 0,7. Né? Agora, se vamos ao caso em verde, que observe aqui, o sistema do tipo 1, né, esse se tornou muito oscilatório, mas essas oscilações, se fizermos, né, uma simulação muito longa, veremos o seguinte, ela vai fechar certinho em 1. Ou seja, o estado estacionário termina com erro nulo, mas o transiente é inaceitável. Né? Então vemos o objetivo desse vídeo, além das definições de KP, KV, etc., é chamar atenção para o fato de que ao melhorarmos o desempenho em estado estacionário, via de regra, pioramos o desempenho transiente. Uma forma muito interessante de ver isso, muito fácil de ver isso, é fazendo análise deste exemplo, por exemplo, pelo lugar das raízes ou utilizando gráficos polares. Isso é feito na seção 6.1 do livro. Aqueles que tiverem interesse podem consultar ali.